para tudo que você está fazendo e vem comigo aprender a fazer essas bandejas. Você não vai acreditar no material que eu usei. Hoje eu vou te ensinar a fazer essas lindas bandejas decorativas usando essas peças aqui. Era uma caixinha de bombom de plástico que com certeza ia para o lixo e vai virar esse luxo. São 3 ideias incríveis. Bora decorar o espaço e ter uma renda incrível. Para fazer os pezinhos, você pode usar qualquer coisinha assim de madeira ou pezinhos próprios. Você pode comprar aqueles pezinhos próprios para bandeja que vem o kit, ou esses puxadorzinhos. Eu amo isso aqui, ó, douradinho, que dá pra gente fazer de pezinho. Eu vou mostrar as ideias aqui. Várias ideias em um só vídeo. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar e hypar o vídeo. Dessas duas partes eu vou usar, tem essa que é mais redondinha, tá vendo? Mas eu gostei dessa quadradinha. Uma bandeja dessa de silicone, mais ou menos desse tamanho, você vai pagar em R$60. E aqui a gente vai fazer sem gastar nada. Pega um pincel, passa um olhinho. Que esses cantinhos aqui gruda, que é uma beleza. E vou preparar a massa para derramar aqui. A argamassa é diferente do gesso, você coloca a argamassa, acrescenta água e bate. Você vai deixar ela um pouquinho mais firminha. Vou derramar, como são várias ideias de pintura, de efeito num só vídeo, eu vou adiantar essa parte. A minha mistura aqui com água ficou um pouco mais líquida, mas eu aconselho você a deixá-la mais pastosa. Vai ser mais fácil para deixar os puxadores no lugar certo. Essa caixinha, ela tem uma marquinha, que eu acho que é onde fecha a parte de cima com a parte de baixo. Vá até a linha com a sua massa, que fica mais fácil para você desenformar depois. Vou colocar uns pauzinhos para ele não tombar. Eu coloquei 2 palitinhos de churrasco só para ele não tombar. Vai ficar paradinho aí, já já eu venho desenformar. Enquanto a de argamassa tá lá secando, eu quero mostrar essa. Essa eu fiz de gesso. Olha que mimo se você tiver essas contas de acrílico. Olha isso. Do mesmo jeito, só que aqui eu coloquei pezinhos de acrílico. Tá vendo aqui? Então, a ideia dá para brincar bastante. Aí você pode pintar, pode somente passar uma resina, decorar do jeito que você quiser. Mas eu vou pegar uma outra que já tá prontinha também e vou mostrar os modelos. Vou pintar essa, vou pintar as outras. Essa daqui eu coloquei umas pecinhas de madeira, eu já impermeabilizei para colocar dentro do gesso. É umas pecinhas assim que eu tinha, tá vendo, ó? Então, eu coloquei. E eu vou começar a pintura com vocês. Quero uma peça bem colorida. Aqui eu já dei um modelinho. Comecei a fazer um fundinho. Isso aqui é tinta acrílica. Depois a gente vai impermeabilizar e eu vou ensinar uma resina que a peça vai ficar super resistente. A de gesso comum não vai quebrar fácil. Isso eu vou fazer em todas, para ficar bem lindo e resistente. Bom, vou fazer agora a pintura, continuar aqui. E depois eu vou fazer a outra. A pintura aqui não tem segredo. Você vai fazer o quê? Zigue-zague do jeito que você quiser. Sabe aquela coisa abstrata? Faz algumas marcações aonde você quer o vermelho. Pinta também as laterais, que eu vou pintar aqui de vermelho. Vou fazer mais esse detalhe aqui de vermelho. E talvez aqui, que eu amei esse vermelho forte aqui, ó. Vou pintar. Olha que lindo. O vermelho. Agora eu vou fazer mais uns detalhezinhos em verde e marrom. Lembrando você que as cores você pode trabalhar com o que você tiver. Aqui eu usei o cabinho de um palitinho de churrasco. Eu vi se ele tava bem redondinho. E fiz algumas bolinhas com tinta acrílica vermelha. E vou fazer os contornos aqui, ó. Como contornos não, vou fazer uns riscos com um amarelinho em cima do verde, para aparecer mais. Aí eu fui inventando, gente. Fui fazendo detalhes, aqui eu fiz vários risquinhos, achei legal fazer isso no verde. Vou fazer em tudo. Olha que lindo, porque eu achei que tá aparecendo mais. Tem um que eu fiz mais claro, outro mais escuro. Brinca com a sua criatividade.
Ou melhor, usa e abusa. Se você achar que ficou transparente, dá outra demão ou faz com uma outra cor mais clara. É que eu tinha esses tons aqui. Então, fui fazendo vários detalhes no vermelho, ou desculpa, no marrom. Eu fiz os risquinhos em vermelho, como eu tô mostrando aqui, com esse pincel fininho. E eu gostei. Depois coloca nos comentários o que vocês acharam. Agora eu vou deixar paradinha com muito cuidado. Isso vai ficar secando para depois darmos as demãos de brilho. Olha que lindo que ficou. Eu gostei, ficou bem colorido. Aí é ideias que vocês podem explorar. Olha que lindo, olha a mãozona suja de corante. Eu vou tentar desenformar. A argamassa ela gruda mais, porque eu acredito que como ela fica mais tempo na bandeja, no plástico, ela gruda mais. Se não sair fácil, eu vou lá jogar uma aguinha fervendo para desenformar. Mas eu vou tentar, vamos ver. Achei melhor não arriscar. Vou jogar água fervendo, que tá aqui na minha garrafa, porque ele quis sair, mas dá a impressão que ele pode quebrar os beirais. Este daqui eu consegui desenformar, vocês vão ver aqui na frente, mas eu vou deixar para fazer no final, porque é uma peça que demora mais para secar, então exige um pouco mais de tempo. Este modelo aqui eu quero fazer um efeito marmorizado, que é esse aqui que eu achei super chique por conta das pedrinhas. O que eu vou fazer? Eu nunca fiz desse jeito, eu só pintei ela num efeito diferente. Eu quero fazer o marmorizado, então eu vou usar o pó de mica dourado. Vou usar esse aqui que é um rosé, não, nude. Esse é um nude. Esse daqui é um vermelho, mas tudo cintilante. Primeiro eu vou fazer eles... e até o pérola eu vou usar também, que era uma coisa meio marmorizado. E já é de gesso. Eu vou colocar resina acrílica. Um pouquinho cada um. Nessa parte eu tive que tirar o áudio por conta que meus cachorros estavam fazendo maior bagunça. Separei em 4 partes. Vou acrescentar o pó de mica dourado. Aqui é o vermelho, ele é cintilante. Vou usar o pérola e depois o nude. Eu já ensinei vários trabalhos aqui feito nesse estilo, que é a mistura da resina junto com o corante. Pode usar em qualquer tipo de artesanato, cimento, argamassa, cimento branco, argamassa branca. O que eu vou fazer? Eu vou tentar dar um efeito marmorizado com essas cores aqui, ó. Eu vou derramar um pouco desse vermelho. Vou derramar esse rosé. A espátula minha tava suja, ó, ele pegou um pouco do vermelho. Juro pra vocês, eu nunca fiz. Isso é minha primeira experiência ainda junto com vocês. Eu gosto de fazer, filmar e já guardar. Como dá certo pintar, por que não derramar? Tá meio sujinho, então vai ficar meio manchadinho. Vou fazer aqui, esparramar. Olha, parece que não vai render, mas quando você esparrama, por isso de perto. Vocês precisam ver as cores. Eu coloquei uma tampa de plástico embaixo, porque vai derramar, que não tem jeito, eu tenho que aproveitar as cores aqui e fazer a lateral. Porque senão eu vou ter o trabalho de novo de passar aqui. Então, tem que aproveitar. E eu tenho que tirar o excesso. Sabe o que é mais legal? Por isso que pra mim é interessante. O corante vermelho, ele ficou umas manchas ali. Fiz muito, nem precisava de tudo, pelo que eu tô vendo. Tá até sobrando aqui, ó, vai começar a derramar. Eu tenho que tirar o excesso pra não ficar essas bolas, tá vendo, ó? Poderia até usar em outra peça. Agora eu vou tirar o excesso. Eu vou guardar isso aqui, ó. Tá caindo aqui, porque eu vou ter que limpar os pezinhos, porque escorreu. Olha as manchas vermelhas, que lindo que ficou. Tem que assistir até o final. Este daqui, ele secou, ele ficou aquela mistura de dourado, todo manchado, ficou muito delicado. Mas o que eu vou fazer? Como eu vou usar o verniz, nesse verniz eu vou misturar um pouco do pérola, pra ficar um pouquinho mais uniforme.
Eu vou adiantar, para não ficar tão longo. Eu coloquei aqui o verniz cristal e tô colocando um pouquinho do pérola. Eu já fiz também esse efeito no canal, mas particularmente deveria deixar do jeito que estava essa primeira camada. Essa mistura do pérola com verniz, eu achei que acabou tampando o fundo. Aí eu vou trabalhar em cima dele de novo, vocês vão ver ele na frente. Mas só do jeito que eu tinha feito a primeira camada já tinha ficado incrível. Não teria necessidade de passar essa demão de verniz com pérola que eu tô mostrando aqui. Ele deu um pouco mais de trabalho, mas lá na frente eu vou dar uma corrigida em alguns erros. Então aqui é uma mistura de verniz vitral com um pouquinho do pó pérola. A ideia que eu quis fazer aqui é fazer um acabamento na lateral, onde tem esse contorno, que parece mesmo um contorno de... como se fosse uma bandejinha, então eu fiz tudo de dourado, as laterais. Eu fiz alguns risquinhos, dourado e também, para dar um efeito diferente. Depois coloca nos comentários o que vocês acharam do resultado dessa. Eu particularmente ainda gostei da primeira. Bom, aqui secou a outra peça que eu tinha feito, que eu falei que ia deixar mais pra frente, porque ela demora mais pra secar. Eu tinha esses adesivos que são de peixinhos, de conchinhas. Coloquei um acrílico aqui, um azul clarinho. Vou jogar um verdinho. Você tá percebendo que eu pintei por cima dos peixinhos. Você vai ver o efeito legal que fica, olha. Lembrando você que todas as bandejas, para você pintar ou dar algum efeito, por isso que é bom assistir o vídeo inteiro, você precisa esperar elas 7 dias estarem bem secas. O que eu fiz agora? Eu fiz algumas bolinhas com a pontinha do cabinho do meu pincel com umas bolinhas brancas e vou retirar os adesivos. Olha que lindo que fica esse efeito de peixinho. Aqui você espera secar, depois de bem sequinho sua tinta, vamos jogar o verniz cristal. Você pode usar o verniz para vidro também, é verniz vitral. Qualquer verniz que tenha esse brilho incrível, vai espalhar delicadamente. Eu dei uma demão e depois eu dei mais uma demão. Mas quando você vai passar a segunda demão, espera a primeira secar. Dê um intervalo aí de umas 3, 4 horas paradinho, que aí vai ficar um brilho incrível, vai parecer porcelana e você vai amar fazer esse efeito. Detalhe, vai dar resistência, não vai lascar à toa qualquer ponta da sua bandeja. Lembrando que dá diferença na massa quando você trabalha com uma argamassa ou com um cimento branco. Mas o gesso, se você souber usar, esperar o tempo de cura e aplicar esse verniz, ele vai ficar super resistente que não vai lascar à toa, pode ter certeza. Agora veja o resultado, que linda que ficou. Alguém fala que isso aqui é uma bandejinha de gesso. Fica um acabamento fino, delicado. Não esquece, pessoal, de curtir o vídeo, compartilhar, que ajuda muito o canal. Quem quiser ser dos clubes dos canais como membro, também agradeço bastante. Você pode decorar como você quiser. Eu amei essas cores. Vocês podem brincar aí. Agora eu vou mostrar essa de peixe. O legal dela, você pode usar em seção que tem área de piscina, alguma coisa assim, ou um quartinho infantil, colocar uma luminária. Eu vou colocar um kit aqui de banheiro só para você ter uma ideia. Só estou mostrando que lindo que ficou. Aí você decora o ambiente, você pode fazer para vender. Dá para ter muita ideia com esses itens. Essas bandejas vendem muito porque fica sofisticado, diferente, você não gasta quase nada. Espero que vocês tenham gostado. Amo reciclar, reaproveitar e ajudar vocês aí a fazer trabalhos sem gastar muito. Olha que chique que ficou. Lixo ao luxo. Beijos, fiquem com Deus.